Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre Gonçalves, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do coração. O foco dessa aula não é falar sobre vasos sanguíneos ou parte periférica, e sim entender a organização estrutural dessa bomba cardíaca tão importante para a nossa vida diária. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a localização do coração. Veja, o coração não está totalmente do lado esquerdo. A gente observa que o coração ele está localizado entre a primeira e a quinta costela, com 2/3 do seu tamanho voltado para a esquerda e 1/3 atrás do osso externo. Então ele está mais centralizado, tanto que a massagem cardíaca é feita em cima do osso externo. A gente observa que o seu ápice é voltado para a esquerda, que ele vai culminar aí aproximadamente próximo ao mamilo, e ele está repousando a sua parte inferior sobre o músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen. E diferente de outras estruturas, a base do coração é superior. Então o coração ele fica literalmente pendurado por vasos, chamados vasos da base. Nós veremos isso mais adiante. Mas a localização dele, portanto, é essa. Atrás do osso externo, grande parte voltada para a esquerda, com o ápice voltado para a região da esquerda látero-inferior, uma face mediastínica, que ele vai estar apoiado sobre o mediastino, uma face externo-costal, que está voltado para as costelas, uma face aqui diafragmática, e essa região entre os dois pulmões, nós chamamos de mediastino. Então, ele está localizado onde você tem as faces mediastínicas aqui, voltadas aos pulmões. Nessa imagem, os pulmões foram retirados. A gente consegue observar aqui. Veja só. Nessa imagem, fica bem clara a sua localização. Onde você tem aqui, numa vista anterior, a face externo-costal. Aqui, repousando, veja, numa relação íntima com o diafragma, a face diafragmática, e aqui voltado aos pulmões, aqui a face mediastínica. Por quê? Porque esse espaço entre os dois pulmões é uma região de importância clínica que nós chamamos de mediastino. Então aqui você tem o mediastino, tá? Pois bem, aquele sistema ázigo que nós estudamos já vai passar aqui atrás, até desembocar na veia cava superior. Bom, esse coração ele tem envoltórios. Então ele é envolvido, veja que aqui você não consegue observar a musculatura cardíaca, ele é envolvido por um tecido fibroceroso que nós chamamos de pericárdio. E esse pericárdio ele vai ter 3 camadas. Essa camada mais espessa, externa, que você está vendo aqui, esse é o pericárdio fibroso. Mas nós temos o pericárdio ainda seroso. Vamos ver numa outra imagem. Veja, o nosso coração ele tem o tamanho aproximado de um punho cerrado. Claro que várias coisas podem alterar o tamanho desse coração, como atividade física, algumas doenças, como a doença de Chagas, Mas, de uma maneira geral, ele tem o tamanho de um punho cerrado. Pois bem, o que acontece? Aqui você tem o pericárdio, que é o envoltório do coração. Onde a gente visualiza aqui? O pericárdio fibroso, esse mais externo, e aí eu vou ter revestindo internamente o pericárdio fibroso, o chamado pericárdio seroso parietal. É a parte de dentro do pericárdio fibroso, o avesso do pericárdio fibroso. E aderido diretamente à musculatura cardíaca, eu vou ter aqui o pericárdio seroso visceral. Okay? Tem uma outra imagem que nos mostra agora o coração. Veja, pericárdio fibroso, revestindo internamente o fibroso, o parietal, ou seja, o seroso parietal, e revestindo diretamente o músculo cardíaco, o pericárdio visceral, ou seroso visceral, também conhecido como epicárdio. O interessante é que entre os dois pericárdios, o parietal e o visceral, existe um espaço laminar, que aqui, obviamente, por questões didáticas, está muito aumentado, mas o espaço é bem menor que esse, preenchido por líquido.
o líquido pericárdico, que funciona para que evite o atrito de uma camada do pericárdio sobre a outra. Por vez, por algumas doenças, como algumas doenças bacterianas, você pode ter acúmulo de líquido pericárdico. E aí esse líquido precisa ser drenado. Veja só. Aqui novamente mostrando o saco pericárdico, onde eu tenho aqui mostrando claramente o saco fibroso, né? O coração fica aqui, veja aqui, os vasos penetram ou saem, perfurando o pericárdio. Pois bem, quando ocorre o acúmulo de líquido no espaço pericárdico, nós temos que fazer um procedimento chamado de pericardiocentese, que nada mais é do que a introdução da agulha. Aqui você tem os locais possíveis dessa introdução ser feita, quinto espaço intercostal, ou entre a cartilagem costal e o processo tifoide, aqui chamado de trajeto de Marfan, espaço de Marfan. Veja só, ao introduzir a agulha aqui, a gente vai chegar ao espaço pericárdico e aí é feita a punção. Entretanto, tem que se ter algum cuidado para que a agulha não perfure o coração ou o músculo cardíaco. Para isso é conectado um eletrodo, um eletrocardiograma, e quando se penetra com a agulha, se a agulha chegar a encostar na superfície cardíaca, altera-se o eletrocardiograma. E aí já se sabe que está indo muito além do que precisaria ir, né? Feito isso, é feita a punção. Por que isso é necessário? Porque se não for feita a punção, nós vamos ter o tamponamento cardíaco devido ao acúmulo de líquido. E como o próprio nome diz, o coração vai ficar tamponado, ou seja, vai ficar com dificuldade de relaxar e, portanto, vai ter dificuldade de encher as suas câmaras cardíacas com sangue que está retornando. E isso poderá criar situações como, por exemplo, um edema pulmonar, já que o sangue não vai conseguir circular adequadamente, ou um edema periférico. Então é importante fazer essa punção quando se tem um acúmulo de líquido aqui que impede a expansão das câmaras do coração, principalmente os ventrículos. Bom, e aí o coração, como nós dissemos, ele está situado sobre o diafragma, né? E portanto, quando você expira, o diafragma relaxa e ele volta empurrando o coração para cima. Quando você inspira, o diafragma contrai e o coração desce. Então veja que forma como se fosse uma bomba auxiliar no fluxo de saída de sangue do coração. Essa estrutura cardíaca ela é formada por 3 camadas, onde eu tenho o músculo cardíaco propriamente dito, denominado de miocárdio, tanto que existe um infarto agudo do miocárdio. No momento oportuno nós falaremos sobre isso. Nós temos o revestimento interno mais endotelial, que é o endocárdio, que reveste a câmara cardíaca internamente. E eu tenho o revestimento externo, que é o revestimento seroso, né? Que é o epicárdio, que nada mais é do que o pericárdio seroso visceral. E epicárdio eu estou falando da mesma coisa. Então são as 3 camadas que formam aí o músculo cardíaco, ou o coração propriamente dito. Esse coração possui câmaras. Vamos ver quais são. Veja, quando eu tenho um corte aqui, em que eu abro o coração, você consegue observar aqui 4 câmaras. 2 superiores, são os 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Desse lado você tem átrio esquerdo e direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Chama a atenção dos senhores para o seguinte, veja como que as paredes dos ventrículos são mais espessas que as paredes dos átrios. Isso porque o átrio ele não precisa de grande força de contração, já que o sangue passa do átrio para o ventrículo com ajuda gravitacional. Por outro lado, o sangue sai dos ventrículos de uma forma ascendente. Do ventrículo esquerdo, ele sai pela aorta, e do ventrículo direito ele sai pelo tronco pulmonar, que vai se formar as artérias pulmonares direita e esquerda, levando até o pulmão. Só que, portanto, é contra a gravidade, por isso ele precisa fazer mais força. Além disso, também existe a diferença de espessura entre os ventrículos. Veja que o ventrículo
esquerdo ele é mais espesso do que o ventrículo direito, justamente porque o ventrículo esquerdo expulsa o sangue para todas as partes do corpo através da aorta. Então a pressão na aorta é muito maior do que a pressão dentro do tronco pulmonar. Então o ventrículo esquerdo tem que fazer mais força, daí ele ser mais hipertrofiado. Também chama a atenção de vocês dessa parede que separa os ventrículos. Isso aqui é chamado de septo interventricular. Do mesmo jeito que eu tenho a parede que separa os átrios, septo interatrial. Vamos ver um pouquinho a estrutura interna de um átrio. Veja só, aqui nós temos o átrio direito, onde o que a gente consegue observar nele, uma parede muscular bem menos espessa do que a do ventrículo. Aqui tem uma crista terminal, que é o ponto aqui em que as paredes do átrio faz uma dobra, forma essa crista. Os músculos que formam a parede do átrio, chamado de músculos pectinados, tá? Ele só existe no átrio. Eu tenho no septo, que é essa parede que separa os dois átrios, no septo interatrial, a fossa oval, que lá no desenvolvimento embrionário, antes do nascimento, isso aqui é um forame, ou seja, uma abertura, chamada de forame oval. Ao nascer e eu começar a ter a circulação pulmonar e sistêmica, desce-se um véu aqui fibroso e fecha essa fossa. Algumas pessoas podem manter uma pequena abertura dessa fossa ao longo da vida, e aí você vai ter aí a comunicação interatrial, levando aí a um sopro cardíaco. Então, uma das causas de sopro pode ser isso. Se a abertura for muito grande, tem que se fazer uma intervenção cirúrgica, senão você tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Nós temos aqui a veia cava inferior, ó, chegando no átrio, e a veia cava inferior, como ela chega no trajeto ascendente, a tendência do sangue era voltar para ela. Mas aqui ela vai ter uma válvula que vai impedir que o sangue retorne para ela e, portanto, ele siga seu caminho do átrio para o ventrículo. A válvula da veia cava inferior. E aqui eu tenho o ósseo do seio coronário. Seio coronário, no momento oportuno, falaremos dele, que é a principal via de drenagem do sangue do miocárdio. A confluência das veias cardíacas vão formar o seio coronário, e esse seio coronário vai jogar o sangue venoso dentro do átrio direito. Então essa é a estrutura básica do átrio direito. O átrio esquerdo já não tem tantas estruturas assim, e é mais uma região realmente para receber o sangue oxigenado proveniente do pulmão. Já o ventrículo, veja, parede mais espessas, e o ventrículo ele possui projeções musculares do miocárdio, chamadas de trabéculas cárneas. Ó. Em alguns pontos, essas trabéculas ficam mais espessas. Nós chamamos aqui de músculos papilares. Os músculos papilares, veja que se fixam em tecido fibroso em forma de cordas tendíneas, que vão servir para sustentar as válvulas que fecham a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Então, a contração do músculo papilar vai tensionar as cordas tendíneas, que vai impedir que a hora que o ventrículo esteja cheio de sangue e ele contraia, essa válvula se abra no sentido do átrio, e aí você teria um refluxo de sangue de ventrículo para átrio. Isso não pode acontecer. Logo, quem é responsável por estabilizar essas válvulas enquanto estiver fechada são os músculos papilares e as cordas tendíneas. Pode ter falha? Pode. Aí você vai ter aí uma incompetência valvar, né? Uma estenose, um prolapso de válvula, e tendo esse prolapso de válvula, aí, dependendo da gravidade, é necessário fazer a troca dessa válvula por uma outra, para que você possa ter a recuperação aí das funções cardíacas. Bom, e você tem na parte externa, observa-se aqui os vasos da base do coração. Lembra que eu falei que o coração é sustentado por esses vasos. Nós temos aqui os vasos da base principais. Nós temos o tronco pulmonar, esse vaso anterior que sai lá do ventrículo direito e vai se bifurcar, formando a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Eu tenho o vaso
que sai diretamente, aqui está cortado, ó, sai diretamente do ventrículo esquerdo e vai levar o sangue para todo o corpo, ele vai formar um arco, ó, veja aqui, que aqui o arco foi cortado, né? Que é a artéria aorta, e aí ela vai ter uma parte ascendente, um arco e uma parte descendente, que vai seguir até o abdômen. Ao chegar próximo à região pélvica, aí a aorta se bifurca nas artérias ilíacas para oxigenar os membros inferiores. Desse outro lado, a gente observa melhor, ó, o arco da aorta aqui. Veja que a aorta dá vários ramos, a principal artéria do corpo humano. Aqui nós estamos numa vista posterior, já vendo o tronco pulmonar bifurcado em artérias pulmonares direita e esquerda. Nós temos aqui, chegando no átrio esquerdo, as veias pulmonares provenientes lá do pulmão, que nessa imagem aqui que tem o pulmão, a gente vê elas aqui, ó, chegando lá atrás, e aqui você vê as aberturas dela. E aqui dá para ver muito bem a veia cava superior e a veia cava inferior, trazendo o sangue venoso ao átrio direito. Então você tem aqui também ela, ó, veia cava superior, veia cava inferior. Novamente, nessa imagem, ó, veia cava superior, veia cava inferior, chegando no átrio direito. Veias pulmonares, essa que a gente consegue ter uma visão na vista posterior do coração, chegando ao átrio esquerdo. Artéria aorta, que forma sua parte ascendente, o arco e depois a sua parte descendente, se originando lá do ventrículo esquerdo. E o tronco pulmonar, se originando do ventrículo direito, vai se bifurcar em artérias pulmonares esquerda e direita e vai levar o sangue para ser oxigenado lá no pulmão, tanto pulmão direito quanto pulmão esquerdo. Isso constitui os chamados vasos da base do coração. Bom, separando átrio de ventrículo, eu vou ter aqui as válvulas cardíacas. Veja que aqui eu escrevi válvulas cardíacas e aqui está válvulas. Por quê? Porque as válvulas cardíacas são 4. A aórtica, do tronco pulmonar, a bicúspide, veja, 2 pregas, e a tricúspide, 3 pregas. Entretanto, cada pregação dessa é chamado de válvula. Então eu tenho aqui as válvulas da aorta e do tronco pulmonar, formado por válvulas semilunares, tem esse formato de meia-lua, e as válvulas da aorta e do atrioventriculares, a bicúspide e a tricúspide, bicúspide chamado de mitral também, formado por essas pregações, que são as válvulas cúspides. Daí tricúspide e bicúspide, ok? Vamos ver melhor isso. Olhe elas aqui, vamos localizá-las, veja só. Então você tem aqui, ó, as válvulas da aorta, do tronco pulmonar, formado pelas válvulas semilunares. E você tem aqui a válvula atrioventricular esquerda, ou seja, bicúspide ou mitral, e a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Bom, o conjunto de válvulas, veja que você tem aqui, segurando as válvulas, anéis. Veja esses anéis aqui, ó. Esses aqui são chamados anéis fibrosos do coração, né? Os anéis fibrosos do coração servem para sustentar essas válvulas. E eles vão servir de âncora para a musculatura cardíaca. Então veja que a musculatura dos ventrículos vão se inserir nesses anéis fibrosos. E a dos átrios também, aqui eles foram retirados para mostrar aqui esse conjunto. O conjunto formado pelos anéis fibrosos e as válvulas cardíacas, nós chamamos de esqueleto fibroso do coração. Tá? Então, o coração nosso tem um esqueleto fibroso, de tecido fibroso, formado pelas válvulas e pelos anéis fibrosos. Numa outra imagem, a gente vê isso melhor. Veja só. Olha o esqueleto fibroso aí. Ó. Então, eu tenho o tecido fibroso, juntamente com os anéis fibrosos e as válvulas, e isso forma o esqueleto fibroso do coração. A principal função desse esqueleto fibroso do coração é servir de âncora
para as fibras do átrio e as fibras do ventrículo. Então, elas se inserem aí no esqueleto fibroso do coração. Beleza? Pois bem. E aí nós temos uma correlação clínica interessante aqui. Talvez muitos de vocês já devem ter escutado falar sobre o Bebê Azul. O Bebê Azul tem até um filme muito bacana, que eu sugiro que quem não assistiu assista, Quase Deuses, né? Um filme que mostra como que um estudante descobriu como fazer a cirurgia para recuperar o bebê azul. Que, na verdade, o nome correto é tetralogia de Fallot. O que caracteriza a tetralogia de Fallot? Veja nessa imagem. Olha o septo interventricular aberto. Então, aqui nós estamos tendo mistura de sangue, já que o lado direito do coração é venoso, o lado esquerdo é sangue arterial. Quando eu não tenho uma parede fechada, o sangue do ventrículo direito vai se misturar ao ventrículo esquerdo e, portanto, você vai ter aqui um sangue misto. Um outro detalhe, veja que nós temos aqui um estreitamento do tronco pulmonar. Então, o sangue para sair pelo tronco pulmonar ele é dificultado, você tem uma estenose de tronco pulmonar. Esse termo estenose é estreitamento, o que leva a uma hipertrofia do ventrículo direito, já que ele tem que fazer mais força. Lembra que o ventrículo esquerdo ele é mais hipertrofiado que o direito. Na tetralogia do Fallot, não, já que o ventrículo direito tem que fazer muita força devido ao estreitamento aqui do tronco pulmonar, né, da válvula do tronco pulmonar. Um outro detalhe é que veja a artéria aorta se abrindo do lado direito. Então, ela recebe sangue não oxigenado. Aí você tem aqui a artéria aorta com isso. E aí você tem também hipertrofia do ventrículo direito. Então, o que caracteriza a tetralogia de Fallot? Isso aqui é uma falha no desenvolvimento embrionário, tá, gente? A tetralogia de Fallot ela é caracterizada por um septo interventricular aberto, uma estenose da válvula pulmonar, uma artéria aorta surgindo de um local equivocado, ou seja, mais voltado para o lado direito, e uma hipertrofia de ventrículo direito. Ok? E aí a criança fica cianótica. Pode levar a insuficiência de oxigenação. E isso leva a problema sério. Tem que ser feita uma intervenção cirúrgica muito rapidamente. Ok? Pessoal, era isso. Espero vocês no próximo vídeo. Nós vamos falar de irrigação, drenagem e sistema de condução do coração. Obrigado a vocês e até o próximo encontro. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal e deixe o likezinho aí, que isso é importante, né, para fortalecer o nosso canal didático aí. Até o próximo.